Olá, a paz do Senhor, que bênção! Hoje já estamos na lição de número 9 e sou muito grata a Deus por estar aqui mais essa semana, juntamente com cada um de vocês. Para você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo, espero que goste do conteúdo do meu canal. Se inscreva aqui no meu canal. Para todos os irmãos e irmãs que estão aqui semanalmente, muito obrigada pelo carinho, pelos comentários. E eu confesso que quase não consigo gravar esta aula para esta semana, mas me esforcei um pouquinho e tá aqui a nossa aula. Espero que você goste, espero que te ajude. Os PDFs já foram distribuídos para os irmãos que são assinantes do PDF, também para aqueles que adquiriram o PDF semanalmente, o PDF único. Então eu vou deixar aqui também um card e o link do meu WhatsApp e o link do meu Instagram, se você quiser me seguir em minhas redes sociais, e também do meu WhatsApp. Você fala diretamente comigo por intermédio desse WhatsApp, que também é o número do Pix para você adquirir este comentário único. E vou deixar um banner aqui também, como você faz para adquirir este PDF único. Bom, estamos quase encerrando o nosso trimestre, um trimestre maravilhoso. O Espírito de Deus tem falado conosco. Todos nós sairemos desse trimestre sem dúvida nenhuma do que seja realmente avivamento. Que avivamento é diferente de movimento dentro das igrejas. Então espero que você não confunda o que realmente é avivamento. Quais são as atitudes de uma pessoa que realmente foi avivada e ela é cheia do Espírito Santo. Na lição de número 9, nós vamos falar sobre o avivamento pentecostal no Brasil. Nas outras aulas nós falamos sobre o avivamento mundial, onde começou, falamos lá desde a pré-reforma, a reforma com Martinho Lutero, e depois do século 18, 19 e 20, sobre o movimento pentecostal no mundo e como que ele chegou aqui no Brasil. Se você não assistiu às minhas aulas, vou deixar um card aqui da lição de número 8, da lição de número 7, para que você possa ficar mais inteirado acerca deste assunto do movimento pentecostal no mundo, como ele começou, como foi a reforma. E hoje nós vamos falar quando ele chegou aqui no Brasil. E nós sabemos que chama movimento porque ele começou lá nos Estados Unidos, também na Europa e chegou até aqui no Brasil. E hoje nós estamos assistindo o avivamento, este movimento pentecostal também na África. Já chegou na Coreia, também está na África. Então o Espírito de Deus está movendo entre as nações. E o texto que foi tomado por base está em Atos capítulo 19, do versículo 1 ao versículo 7. Eu quero dizer para os irmãos que hoje, na edição do meu vídeo, eu não vou ter tempo, disponível para deixar aqui os versículos. Então você vai me acompanhando aí com a Bíblia ou então com o seu PDF, você que já adquiriu, para você ficar inteirado de onde eu estou falando e de quem eu estou falando. Porque se eu for editar essa aula todinha, eu não consigo entregá-la em tempo hábil, para você que está querendo um subsídio para a sua lição deste próximo domingo. Olha, a história ela se repete em todas as gerações. Salvação e batismo no Espírito Santo. São coisas que acontecem desde o Pentecostes. Mesmo que a igreja passe por um declínio moral, Deus sempre intervirá na história da igreja, porque a igreja pertence a Cristo. Se a igreja fosse obra de homens, por certo, ela já teria desaparecido no decorrer dos séculos. Tudo começou quando Deus prometeu derramar
do seu Espírito sobre toda a carne, sobre homens e mulheres. O início do cumprimento da promessa está em Atos, capítulo 2. E a promessa continuou a se repetir em Atos dos Apóstolos. Nós podemos também chamar de Atos do Espírito Santo. Pedro, ele abriu a porta da salvação aos samaritanos e também aos gentios. Cornélio e sua família experimentaram o revestimento do Espírito Santo. Nada mais poderia impedir que fossem aceitos na nova comunidade de cristãos. Depois encontramos Paulo impondo as mãos sobre cerca de 12 homens crentes, porém ainda não tinham ouvido falar do batismo no ou com o Espírito Santo. A dúvida que fica é: como não tinham ouvido falar se o próprio João Batista falou sobre o batismo no Espírito Santo? A mensagem de todos os apóstolos era a mesma: a salvação em Cristo e o batismo no Espírito Santo. Provavelmente, esses 12 homens eram discípulos de Apolo. Por isso, a falta de clareza e de firmeza na fé. Por que era tão importante eles serem batizados no Espírito Santo? Porque fala da nossa experiência espiritual e continua sendo importante hoje também. Infelizmente, muitas pessoas não valorizam, não desejam e não buscam o batismo no Espírito Santo. Para Paulo, eles eram apenas religiosos. E hoje não é diferente. Todos precisam ter a experiência espiritual do revestimento com o Espírito Santo, para sermos aptos para testemunhar o Evangelho de Jesus Cristo. O que precisamos entender é que a imposição de mãos não é regra para que uma pessoa receba o batismo no Espírito Santo. A Bíblia afirma que os que creram foram cheios do Espírito Santo. Está lá em Efésios, capítulo 1, versículo 13 e 14. Não foi necessariamente com a imposição de mãos. O que aconteceu no passado, aconteceu em terras brasileiras. Deus usou pessoas que creram no dom do Espírito Santo e as trouxe para o Brasil, para que outras pessoas também recebessem o dom do Espírito Santo. É assim que Deus faz. Deus fez uma grande obra aqui por meio do avivamento pentecostal. Quando o movimento pentecostal chegou ao Brasil, mudou a nossa realidade espiritual e foi irreversível, nunca mais mudou. A proclamação do Evangelho, a manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Em 1910, desembarcou em terras brasileiras Daniel Berg e Gunnar Wingre, homens cheios do Espírito Santo. E somente não sabiam que o que Deus tinha para eles aqui era muito maior do que eles imaginavam. Vieram cuidar de uma igreja batista da Suécia e Deus os usou para fundar uma das maiores igrejas evangélicas do país, a Assembleia de Deus. No primeiro tópico, nós vamos falar sobre o movimento de Atos se repete no Brasil. Primeiro ponto, Pentecostes entre os salvos. O avivamento do Novo Testamento, ele é assim chamado por ter acontecido no 50º dia depois da Páscoa. Era celebrado a festa das colheitas ou festa das primícias. Era o início do derramamento do Espírito Santo. Início
das missões transculturais e colheitas de almas para o reino de Deus. Quando chamamos alguém de pentecostal, é porque esta pessoa é cheia do Espírito Santo. O que Paulo quis afirmar com a pergunta feita àqueles 12 homens? O que Paulo estava querendo dizer para aqueles 12 homens? Não importa qual a ordem a pergunta fora feita. O que Paulo está afirmando é que não é enchimento do Espírito Santo ou batismo no Espírito Santo se você não tiver a fé salvífica. Esse movimento, ele somente acontece entre os salvos. Com a pessoa que já se arrependeu, já se converteu e já mudou de caminho. Primeiro é preciso passar pelo processo da salvação, crer, arrepender-se, ter mudança de vida e depois o enchimento do Espírito Santo. A ordem sempre será esta. Uma vida entregue ao pecado, é impossível que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo. Eu quero só abrir um parêntese aqui para contar um testemunho que eu já contei em outras aulas minhas, que quando eu recebi o batismo no Espírito Santo, eu ainda não tinha passado pelas águas, mas eu já tinha a fé salvífica, eu já tinha me arrependido dos meus pecados, eu já tinha feito uma mudança de vida, meu comportamento já era outro, meu caráter já era outro, eu já era salva em Cristo Jesus. Então, o processo foi antes de eu passar pelas águas, mas eu já tinha fé salvífica e já havia me convertido. Então, é impossível que uma pessoa que não tenha fé salvífica, não tenha mudança de vida, essa ordem seja diferente. No ponto 2, a plenitude do Espírito Santo. Muitas vezes você vê uma pessoa vivendo desregradamente, longe dos padrões exigidos pela Bíblia Sagrada e aparentemente cheia do Espírito Santo. Isso é inconcebível. O nome já diz tudo. Espírito Santo. Espírito Santo. Então, ele só habita em uma pessoa que já passou pela santificação, pelo processo da santificação e está prosseguindo em santificar a sua vida. Há uma linha doutrinária que não crê na separabilidade entre a regeneração e o batismo no Espírito Santo. Eles afirmam ser uma única experiência. Isso é uma linha de pensamento. Entretanto, a doutrina baseada nas Escrituras, ela diz que sim, há separabilidade das experiências e que realmente elas são distintas. Então, salvação é um processo, batismo no Espírito Santo é outra experiência. Então, salvação é uma experiência e batismo no Espírito Santo é outra experiência. E há os que afirmam que é uma experiência só. Salvação e batismo no Espírito Santo. Acontece tudo junto. Os textos de apoio a essa doutrina de que há essa separabilidade é o livro de Atos dos Apóstolos. A nossa declaração de fé, ela afirma que sim, são experiências diferentes, são experiências distintas. Que o batismo no Espírito Santo, ele é subsequente ao novo nascimento. O dia de Pentecostes é o divisor de águas. Estavam reunidos nos cenáculos quase 120 pessoas, crentes, regeneradas e que aguardavam a promessa. Todos já haviam sido batizados nas águas.
E não foi diferente em outras passagens do livro de Atos. O reavivamento em Samaria. Filipe foi lá, pregou o evangelho, mas aquelas pessoas não receberam. A igreja em Jerusalém ficou sabendo do acontecimento e enviou Pedro e João para lá. E aquelas pessoas foram cheias do Espírito Santo. A experiência de Paulo. Paulo teve a fé salvífica, aceitou Jesus, né, como Senhor da sua vida, passou pelas águas e recebeu o batismo no Espírito Santo. Cornélio e os outros gentios, pela mesma forma, receberam o batismo no Espírito Santo, mas já tinham a fé salvífica. E os crentes de Éfeso, aqueles que nós estamos estudando nessa lição. A evidência que uma pessoa recebeu o batismo no Espírito Santo é o falar noutras línguas. A doutrina que não crê nessa separabilidade, ela não acredita que a pessoa precisa falar línguas estranhas para que ela seja batizada. Então, falar noutras línguas é uma evidência física. E o novo nascimento somente é percebido com os frutos produzidos por essa pessoa. Em todas as passagens citadas acima, todas evidenciaram o sinal do falar em outras línguas. No ponto 3, chamados por Deus. A história se repetiu como em Éfeso, aqui no Brasil. Quando os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre chegaram ao Brasil, já existiam diversas igrejas tradicionais aqui, inclusive a Igreja Batista da Suécia. Eles foram enviados pelo órgão missionário. Esse órgão missionário foi criado nos Estados Unidos em decorrência daquele avivamento que nós já estudamos da Rua Azusa. Os dois pertenciam a uma igreja batista sueca. Os dois se conheceram em uma igreja batista sueca em Chicago, nos Estados Unidos, no ano de 1909. 10 anos depois da morte do famoso evangelista Moody, que viveu naquela cidade, em Chicago. Foram rejeitados pela igreja mãe por serem pentecostais e aceitos por outra igreja por também crerem no batismo com o Espírito Santo. Uma de suas ovelhas era Adolf Uldin, que pouco depois anunciou-lhes o que ouvira da parte de Deus a respeito do seu ministério além-mar. Por inspiração do Espírito Santo, Daniel foi visitar Gunnar Wingre em Salt Bend e ali ouviu a mesma profecia que também foi dirigida a ele. Em obediência à orientação recebida, ambos viajaram para Nova York e lá encontraram de fato o navio Clemente, que sairia na data indicada por Adolf na profecia, 5 de novembro de 1910. Enquanto as denominações protestantes históricas começaram seu trabalho na região sudeste, os congregacionais, presbiterianos, metodistas, os salvacionistas, no Rio Grande do Sul, luteranos e episcopais, e na Bahia, os batistas, a Assembleia de Deus começou no extremo norte do país, lá no Pará. Gunnar Wingre, Daniel Berg e a geração de pastores nacionais que surgiu com eles não anunciavam apenas Jesus. Eles pregavam, entre aspas, a salvação em Jesus e o batismo no Espírito Santo, a mesma mensagem dos apóstolos do século I. Esta era a mensagem completa do Evangelho. Salvação em Jesus Cristo,
batismo no Espírito Santo. Tal pregação, certamente, ela encontrava guarida entre os cristãos, que a semelhança dos discípulos de Éfeso, nem sequer sabiam da existência do Espírito Santo, por culpa da omissão de seus pastores. Não foi fácil para esses missionários provarem aos crentes daquela igreja que eles precisavam de muito mais além da salvação em Cristo. Eles precisavam ser cheios do Espírito Santo. Infelizmente, hoje, muitos pastores também são omissos nessa mensagem. Salvação em Cristo e ser cheio do Espírito Santo. E por esse motivo, eles foram expulsos e dezenas de pessoas que creram na evidência do batismo em falar noutras línguas o seguiram. E esse milagre nunca mais parou de acontecer. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passaram a se repetir em terras brasileiras. No tópico 2, nós vamos falar sobre o nascimento de um novo movimento. Ponto 1. A pregação do avivamento pentecostal. O encarregado da Congregação Batista de Belém, Raimundo Nobre, ele acolheu os 2 suecos no porão de sua casa e permitiu a participação deles nos cultos, o que redundou na divisão da igreja. Aborrecido e preocupado com a situação, Raimundo escreveu um folheto de 27 páginas contra a pregação de Gunnar e de Daniel e mandou imprimir 20.000 exemplares, que foram enviados para todas as igrejas evangélicas de todo o Brasil. A primeira igreja pentecostal, ela foi organizada há exatos 111 anos. Em 18 de junho de 1911, se estabeleceu essa denominação Assembleia de Deus. 6 meses depois da chegada dos suecos ao Pará, com o nome de Missão da Fé Apostólica. Foi o primeiro nome. O mesmo nome dado por William Seymour à igreja da Rua Azusa, em Chicago, 5 anos antes. O nome Assembleia de Deus foi adotado 6 anos e meio depois, em janeiro de 1918. Houve perseguição a essas pessoas que creram no falar noutras línguas como evidência no batismo do Espírito Santo. Ao total, foram 9 pessoas que creram. Quando a história do movimento pentecostal relata que a primeira e a segunda pessoa que foram batizadas no Espírito Santo em solo brasileiro foram mulheres, vemos a importante participação das mulheres na obra de Deus e na obra missionária. Deus usou grandes mulheres para iniciar a sua obra. Quando Jesus Cristo ressuscitou, ele se apresentou primeiramente a uma mulher, Maria Madalena, demonstrando assim que o papel da mulher não é somente como muitos pensam, forno e fogão, ou apenas são úteis para estarem em um círculo de oração. As mulheres são tão importantes quanto os homens na obra de Deus e podem sim desempenhar uma grande missão para o crescimento do reino de Deus. Entre os cooperadores da primeira hora, na obra pentecostal no Brasil, encontram-se algumas mulheres que, com desprendimento e heroísmo, enfrentaram os maiores desafios. Elas se puseram como verdadeiras colunas, como vasos de ouro nas mãos de Deus. Celina Albuquerque destacou-se entre elas. Em 1910,
chegaram os pioneiros do movimento pentecostal, que começaram a ensinar a doutrina do Espírito Santo que traziam em seus corações. Celina se interessou pelo que eles pregavam e, crendo na verdade, passou a buscar a promessa de Jesus Cristo. Celina Albuquerque e Maria de Nazaré foram as primeiras a declarar que aceitavam a promessa registrada em Atos dos Apóstolos, que está registrado da seguinte forma, entre aspas, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e sonharão sonhos, vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Elas se propuseram a permanecer em casa, em oração, até que Deus as batizasse no Espírito Santo. À 1h da manhã, do dia 8 de junho de 1911, em sua residência, na rua Siqueira Mendes, 79, atual número 161, Celina Albuquerque foi a primeira pessoa em solo brasileiro a ser batizada com o Espírito Santo. Maria de Nazaré, no dia seguinte, teve a mesma experiência. Era batizada com o Espírito Santo. O círculo de oração, ele iniciou-se também com uma mulher em Fortaleza, na Casa Amarela. E muitos outros irmãos se juntaram a eles e também foram batizados no Espírito Santo. No ponto 2, crescimento e perseguição. Não é fácil fazer a obra de Deus com fidelidade. A perseguição, ela sempre virá. Precisamos ter consciência disso. Quando lemos a história do avivamento trazido por esses missionários, alguém pode pensar que foi fácil. Quando nós lemos a história, os diários de Gunnar Wingre, Daniel Berg, eles têm histórias de milagres fantásticas. Quando lemos essa história do avivamento trazido por estes missionários, alguém pode pensar, foi fácil, que não houve dificuldade, que não houve perseguição. Eles foram responsáveis pela divisão de uma igreja tradicional que não aceitaria perder seu lugar de destaque e seus membros. Alguém pode pensar, então eles foram facciosos? Não, eles trouxeram uma doutrina bíblica, não heresia. Eles não queriam poder, eles não queriam fama. Eles pregaram a mensagem do Evangelho, salvação em Cristo Jesus e batismo no Espírito Santo para uma igreja que não cria nesta doutrina bíblica. A perseguição, ela não foi somente por parte destes cristãos batistas, mas também por parte de católicos e os descontentes. Sofreram muito nas mãos das pessoas daquela cidade. Reporta-se um incidente ocorrido em 13 de novembro de 1911, por ocasião de um batismo, quando grande multidão, armada com facas e laços, estava decidida a impedir a cerimônia. O escritor começa a informar, entre aspas, os primeiros batismos eram feitos todos em segredo geralmente, às 11h da noite, pois não havia templos nem tanques batismais. E prossegue, entre aspas, mas um dia criaram coragem e anunciaram um batismo público à beira-rio. Isso deu tempo para que os inimigos se preparassem. Vieram então várias centenas de homens e pensavam que com violência poderiam impedir aquele ato sagrado. O líder veio à frente carregando uma cruz. Os poucos crentes que estavam reunidos compreenderam o perigo naquele momento e temeram que sangue fosse derramado. Wingre procurou ler a Bíblia naquele momento, mas ele foi impedido. Procurou outra vez, mas o líder tirou seu punhal e se preparou
para lançar contra ele. Fecha aspas. Nesse instante, a irmã Celina interveio, colocando-se entre os dois, e esse gesto salvou-lhe a vida. Então veio a inesperada providência de Deus. O Senhor fez com que um outro católico, pessoa idosa e respeitosa, se impusesse a gritar, entre aspas, chega, desde que eles tenham a sua cerimônia, fecha aspas. O líder do grupo intentava concretizar a ameaça, mas sem o mesmo ímpeto foi contido pela palavra do missionário. Abre aspas. Eu faço somente o que Deus quer. Fecha aspas. E mesmo sobre os riscos que continuavam, o ato se realizou. E Deus deu o livramento. Não temos espaço aqui para contar os milagres, a trajetória da vida desses dois missionários, quantos livramentos Deus os dera. Em Bragança, em um outro culto, em outubro de 1913, Gunnar Wingre dirigia um culto e muitos inimigos cercaram a igreja e começaram a gritar, entre aspas, morte aos protestantes. E foram embora ameaçando voltar na noite seguinte. E assim eles fizeram. Somente eles não esperavam que o prefeito da cidade estaria lá com 15 soldados. Deus os livrara outra vez. No ponto 3, curas divinas. Houve perseguições? Sim, muitas perseguições. Porém, os milagres aconteciam para provar que Deus é o dono da obra. Hoje, infelizmente, não estamos sendo perseguidos como em muitos outros países. Muitos cristãos estão sendo perseguidos e mortos devido à causa do Evangelho e por não negarem a sua fé. Os milagres sempre acompanharão a pregação do Evangelho. Se nós pregarmos o Evangelho, os milagres acontecerão. Deus não mudou, nós que mudamos. E queremos um Evangelho de facilidade, sem sofrimento e sem perseguições. Eu também já presenciei alguns milagres que aconteceram na minha igreja, na minha casa, na minha vida e em cultos ao ar livre. Mas cada dia esses milagres estão mais escassos. Não podemos viver de contar milagres do passado. Devemos buscar a Deus, pois os dons espirituais estão à nossa disposição. E eu não vou descrever aqui os milagres, pois estão todos relacionados no nosso comentário. Então, eu só estaria repetindo o que já está aí na sua lição. Enfermidade incurável na boca, paralítico foi curado, uma criança de febre foi curada, corpo inchado, ressurreição de um filho de um determinado homem. Todos esses milagres geraram salvação de vidas. Os milagres, eles têm de gerar salvação de pessoas. Assim que Deus faz, os milagres têm que ter como resultado salvação de almas e não honras e glórias para o pregador ou para a pessoa que orou. A glória não é nossa. Nós somos instrumentos nas mãos de Deus. O Espírito Santo usa a nossa instrumentalidade para que as pessoas alcancem essa vitória. O problema dessa geração que nós estamos vivendo é querer fama, sucesso e dinheiro com os dons espirituais, principalmente com o dom da cura. No último tópico, no terceiro tópico, nós vamos falar sobre a expansão do avivamento pentecostal. Ponto 1. Um modelo centrífugo. O que é força? Uma força centrífuga. A força centrífuga é uma força inicial observada em trajetórias curvilíneas que nos causa a sensação de sermos puxados para fora dos objetos. Este é um modelo centrífugo da expansão do avivamento.
Você sai daqui e vai para fora. Aconteceu assim na igreja primitiva. Eles estavam em Jerusalém, pregando o evangelho. E dali para os confins da terra. E assim deve ser também no nosso meio. E assim aconteceu no início do movimento pentecostal no Brasil. Começou em uma casa, depois em um pequeno salão, num bairro, numa cidade, evangelização nas casas, nas ruas e nos hospitais. Você não fica dentro de 4 paredes. Quando você está cheio do Espírito Santo, tem essa fé salvífica, você tem um desejo de sair para fora para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. O crescente número de novos convertidos os obrigava a construir salões cada vez maiores. E o Senhor salvava, curava, batizava com o Espírito Santo e o movimento pentecostal cresceu exponencialmente. Mas o que acontece hoje? Infelizmente, queremos que os não salvos venham às nossas igrejas convidados por outras pessoas sem serem evangelizados anteriormente. Não queremos voltar ao princípio, quando tínhamos realmente amor pelas almas e íamos às casas, nos hospitais, nas cadeias, e Jesus salvava. E aí as igrejas tinham que ser ampliadas. O que temos feito pela evangelização local? Queremos avivamento entre 4 paredes. Não é avivamento, isso é movimento. Queremos que se repita o que aconteceu na Rua Azusa ou no dia de Pentecostes, mas sem mudança de vida. Mas que continuemos entre 4 paredes. Na verdade, queremos apenas movimento e não avivamento. Quanto a igreja primitiva recebeu poder do alto, cumpriram a missão dada por Jesus. Entre aspas. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, em Samaria e até os confins da terra. De dentro para fora. Nós estamos obedecendo o ID de Jesus? Ponto 2. Um crescimento acentuado. Paulo afirmou, entre aspas, sempre fiz questão de pregar o evangelho onde Cristo não era conhecido, de forma que não estivesse edificando sobre um alicerce elaborado por outra pessoa. Romanos 15, 20. A igreja não cresceu porque eles buscavam pessoas em outras igrejas. E isso não é leal. A ordem é evangelizar e não pescar no aquário dos outros. O que adianta você encher sua igreja com crentes de outras igrejas se você não está cumprindo o ID de Jesus? Às vezes as pessoas insistem em nos ganhar não para Jesus, mas para a sua denominação. As igrejas pentecostais foram as que mais cresceram no passado. E certamente serão as que mais crescerão se continuarmos a evangelizar o mundo. Esse crescimento, ele é resultado do movimento pentecostal no Brasil. Em 2010, eram 42 milhões de cristãos e a maioria pentecostais. Com certeza, no próximo IBGE, nós teremos um crescimento muito maior. Olha, quero apenas trazer uma discussão aqui acerca da Celina Albuquerque. Não ser mais a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil. O que mudou? Hoje nós ouvimos, tinham 2 homens que antes dela foram batizados no Espírito Santo. O que está envolvido nisso? Por que eles querem tirar a Celina Albuquerque e a Maria Nazaré de serem as pioneiras de terem recebido o batismo no Espírito Santo? O que mudou? Por que eles quiseram ou querem mudar essa história, esse fato, esse acontecimento? Pode-se afirmar que durante quase 80 anos ou mais de sua história,
As publicações oficiais da denominação eram firmes e contundentes nessa afirmação de que a senhora, falecida em 1966, aos 90 anos, cuja foto ilustra as diversas publicações da CPAD, seria a primeira pessoa no Brasil a receber a experiência pentecostal, cuja maior evidência é o falar noutras línguas. Porém, ao ler com atenção o livro comemorativo do centenário assembleiano publicado pela CPAD, o discurso no qual se diz que Celina Albuquerque é a primeira crente da Igreja Batista a receber o batismo com o Espírito Santo, ele foi abandonado. O discurso agora já é outro. O relato no qual se exaltava a senhora Albuquerque como pioneira dessa experiência no Brasil foi sutilmente modificado. Segundo a nova versão, Celina seria a primeira, entre aspas, crente da Igreja Batista em Belém a receber o batismo. E não mais a primeira, entre aspas, crente no Brasil. Mas o que teria feito a CPAD mudar o seu discurso histórico? Machismo? Política? Extremismo? Olha, Paulo Malaquias, como Pedro Graundin, assim como Celina de Albuquerque, eles pertenciam à Igreja Batista. A experiência de Malaquias, o qual foi pastor assembleiano no Rio Grande do Sul, ele foi testemunhada no Mensageiro de Paz em 1947. Mas durante muito tempo ignorada pela historiografia oficial. O caso de Graundin foi resgatado pelo escritor Ismael dos Santos em uma obra histórica sobre a AD de Santa Catarina no ano de 1995, onde se lê que o mesmo se tornou sogro do fundador da Assembleia de Deus no estado catarinense. Talvez a crescente divulgação desses fatos tenha levado a CPAD a admitir o pioneirismo desses senhores no pentecostalismo brasileiro. Mas também a mudança dos rumos políticos da CGADB tem sido determinantes para esta aceitação tardia. O pastor da Igreja da Assembleia de Deus, do Belém do Pará, é forte oponente do atual presidente da Convenção Geral. Admitir essa modificação na história assembleiana é o mesmo que desprivilegiar a Igreja Mãe em Belém. É uma mudança sutil, porém reveladora do clima político da CGADB nos últimos anos. Infelizmente, é uma história triste, mas nós continuaremos crendo que a nossa irmã Celina de Albuquerque, sim, foi a primeira pessoa no Brasil a receber o batismo no Espírito Santo. E não por ela ser mulher ou por motivos políticos, nós deixaremos de crer na real história do movimento pentecostal no Brasil. Amém? Espero ter te ajudado. Desculpe, né? Me perdoe por meu vídeo chegar tardio, né? Na verdade, eu disse que nem gravaria essa aula em vídeo, somente os PDFs para os irmãos. Mas eu senti de gravar, mesmo que bem pertinho, né, do domingo, para que você possa ter mais opções de subsídios aqui da IBD para sua aula e que você tenha uma compreensão melhor da palavra de Deus. Não deixe de se inscrever no meu canal, de compartilhar esta aula, de curtir também, gente. É muito importante que você curta para que o YouTube sugira minha aula para outras pessoas. Então curta, comente, fala de onde você é, fale se você gostou dessa aula, como foi sua lição de número 8, enfim. O importante é você comentar aqui para que meu canal
continue crescendo. Um forte abraço a todos vocês e eu te espero aqui na nossa próxima aula, se Deus assim nos permitir. Então.